Juízes capítulo de número 6, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 16. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é com você, homem valente. Respondeu Gideão: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa sua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Então assente-se no seu lugar, Deus te abençoe. A história de Gideão é uma história inspiradora, uma história que mostra para nós algumas coisas muito importantes de como Gideão superou o desafio de guerrear contra um povo tão poderoso. O período dos juízes é um período que abrange 350 anos, mais ou menos, da história israelita, que foi da entrada a Canaã até o último dos juízes, quando então houve a mudança do regime de governo teocrático para monárquico. Ou seja, até quando Saul tomou posse, era Deus quem dava as regras. Quando Saul foi ungido rei, no molde das nações vizinhas, Saul é que passou a dar as regras. Tanto é que quando um rei assumia a nação, e esse rei ia mal, a nação também ia mal. Quando o rei se desviava da presença de Deus, a nação também se desviava da presença de Deus. E aliás, é bíblico que quando Deus quer punir uma nação, Ele dá para essa nação um governo maligno, né? Olha o que acontece aqui. Gideão foi um homem comum, um homem chamado por Deus para livrar Israel das mãos do exército midianita. O exército midianita era composto de cerca de 135 mil soldados. Quando Gideão fez a primeira chamada, 32 mil se juntaram a ele. Havia um princípio lá na lei que dizia que quando estourasse uma guerra, quem tivesse com medo não precisava ir para a guerra. Deus mandou a Gideão proclamar no meio daquela turma toda que se alistou: quem está com medo, volte para casa. Quando Gideão gritou isso, meu filho, 22 mil voltaram para casa. Era muito saco de batata e pouco homem. Quem está com medo, volte. 22 mil.
135 sobraram. Aliás, 10 mil sobraram para 135, dava 135 para cada um, né? Só que Deus falou assim com Gideão: leva essa turma toda aí para beber água lá no rio e bota eles beber água. Quem se abaixar e botar água, a boca lá na água e beber a água como um cão bebe assim lá, você põe num canto. Quem abaixar e apanhar água com a mão e trazer na boca, você põe para o outro canto. 9.700. A turma toda, ó, baixou lá, bebeu água. Sobrou só 300. Deus falou com Gideão: manda esse restante aí embora para casa, porque eu preciso só desses 300. Aí o Deus ficou doido. Algumas lições que nós aprendemos com isso aqui. Como que um poderoso exército seria derrotado com pouquíssimos homens. Algumas lições que nós aprendemos de Gideão. A primeira coisa: aceite o seu chamado. Mesmo em meio à sua insegurança e fraqueza, Deus viu em Gideão um potencial para cumprir o propósito de Deus. O anjo do Senhor chegou para ele e disse: olha, você é um valente, corajoso. Gideão falou assim: quê? Olha aqui, eu sou o menor da casa do meu pai. Estou aqui usando do lagar, que era um buraco feito numa pedra e ficava lá no fundo. Estou usando isso aqui, porque os midianitas chegavam naquela correria toda de ladrão. E era uma época diferente da época de colheita de uvas. Então eles não perderiam tempo de ir no lagar. Então eles iam no celeiro. E Gideão teve a inteligência de ir separar o trigo dentro do lagar, porque lá ele estava escondido. E aí Deus falou com ele: olha, você é valente, você é corajoso. Ele falou: não, você só está de gozação, né? Estou aqui com medo. A verdade é que o Senhor disse para ele: olha, você é valente, eu vou usar você para livrar Israel das mãos dos midianitas. O Senhor chamou Gideão para uma missão extraordinária, mostrando para ele que não importa o quão incapazes nos sentimos, quando Ele nos chama, nós devemos aceitar o chamado, porque Ele vai nos capacitar e nos dar graça para resolver isso. Ele nos capacita para os grandes desafios. Gideão respondeu inicialmente com essa incredulidade, mas Deus o encorajou. Deus mudou a maneira como Gideão via a sua vida, dizendo para ele: você é valente, você é forte. Assim como Gideão, nós podemos encontrar força e coragem e confiar de que Deus vai nos dar a vitória naquilo que Ele nos tem chamado. Agora, uma coisa é, gente, nós precisamos aceitar o chamado. Agora, não espere que o negócio vai ser fácil demais, porque não vai. Lá em casa eu tenho tido algumas conversas lá em casa com a minha família em relação ao chamado, porque a impressão que algumas pessoas têm, e até assim se a gente não pensar direitinho, a impressão que a gente tem é que estando no lugar onde o Senhor nos colocou, as coisas vão fluir assim com mais facilidade. Mas é o contrário. Às vezes, porque estamos obedecendo o chamado, as coisas tendem a ser mais difíceis. Fazer o certo, gente, às vezes é mais difícil do que fazer o errado. Então nós precisamos aceitar o chamado. Deus enxerga em nós o potencial que não somos capazes de enxergar. Quando Ele nos chama, Ele também nos capacita. Precisamos confiar na visão de Deus sobre nossas vidas e responder ao seu chamado com fé e com coragem. Anos mais tarde, quando o povo de Israel voltou a ter medo, Deus usou o profeta Isaías no livro de Isaías 43, versículo 1, e diz: ó Israel, assim diz o Senhor Deus que te formou, não temas, pois eu o resgatei, e eu o chamei pelo nome, você é meu. Sabe o que é isso? Aceite o chamado de Deus. Tem gente tentando fugir o máximo que pode do chamado de Deus. Mas isso é um caminho sem volta, gente.
Isso é um caminho que não dá para fugir dele. Segunda coisa que aprendemos aqui com a história de Gideão: obedeça a Deus mesmo que você não entenda o seu plano. Antes de enfrentar os midianitas, como eu disse, Gideão reuniu um exército considerável, 32 mil homens. Agora, essa turma toda foi embora praticamente. Sobraram só 300. E outra coisa, para piorar, Deus falou com eles assim: olha, vocês não vão pegar em espada não. Mas peraí, como é que você vai ganhar uma guerra sem apanhar armas? A estratégia, ela vem de Deus. Deus é o Deus da guerra, diz o texto bíblico. E às vezes existem coisas que de fato nós não compreendemos. Existem planos que às vezes nós não compreendemos. O problema, irmãos, é que às vezes nós queremos que Deus trabalhe segundo o nosso modo de pensar. A forma de Deus agir às vezes não é racional à vista humana. Você crê na soberania de Deus, sim ou não? Você crê no poder de Deus, sim ou não? Então deixa Ele direcionar aquilo que precisa ser direcionado. Só que a gente quer tudo explicadinho. Mas o grande segredo aqui para vencermos é obedecer à voz de Deus, mesmo que no momento você não compreenda. Agora nós temos o desfecho da história. Gideão com 300 venceu um exército tão poderoso. Oh, glória a Deus, aleluia. Agora nós temos o desfecho da história. Um garoto, um adolescente, apanhou umas pedras lá na beira do riacho, colocou numa funda, numa tiradeira, no estilingue, e derrotou um gigante tão poderoso. Nós temos agora o desfecho da história, aleluia, glória a Deus. Mas antes de ter o desfecho disso tudo aqui, irmãos, isso tudo pareceu loucura. Agora nós temos o desfecho da história. Deus chamou um camarada, numa época que não chovia do jeito que se conhece hoje, e falou com ele: faz uma arca. Vai entrar aí dentro aí uns bichos junto com você, você vai ficar aí dentro aí. Você imagina, gente, cuidar daquele trem tudo? Tem gente querendo ser salvo, mas não quer ter trabalho não. Meu filho, tem gente achando que o negócio... Ele teve que tratar e cuidar daquelas bicharadas lá tudo, 40 dias, 40 noites. Bode berrando na cabeça dele, boi berrando, cavalo rinchando, e por aí vai, que é um monte de trem. Você imagina o fedor dentro daquilo? Agora nós temos o desfecho da história. É fácil acreditar, mas e agora? Quando Deus está falando? A turma zombou dele. Esse cara é doido. Então guarde essa palavra para o seu coração. Obedeça mesmo que você não entenda. A obediência a Deus requer fé, especialmente quando suas instruções não fazem sentido para nós. Todavia, devemos seguir a liderança de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós e que a sua sabedoria supera a nossa. A sua sabedoria supera a nossa. Novamente, através do profeta Isaías, o Senhor garantiu, Isaías 55:8, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Ou seja, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são melhores do que os nossos caminhos. Confie, mesmo que você não entenda. Terceira coisa, creia que a vitória vem de Deus. Agora, escute isso aqui. Por que Deus falou com Gideão que ele não iria apanhar a espada para guerrear? Deus falou com Gideão assim: olha, você vai entregar na mão de cada um desses 300 uma buzina. Na mão de cada um dos 300 um cântaro, um vaso, uma vasilha. Você vai entregar na mão de cada um desses 300 uma tocha de fogo acesa. E é o seguinte: à noite vocês vão invadir o acampamento dos midianitas.
Eu não sei como é que eles arrumaram com aquilo. Mas Deus falou, vocês vão fazer tudo ao mesmo tempo. Vocês vão soprar as buzinas, quebrar essas vasilhas e gritar espada pelo Senhor e por Gideão. Só isso. E o texto diz que eles fizeram. E o inimigo, os midianitas, se confundiram e mataram uns aos outros. Os próprios inimigos se mataram. Mas o que tem por detrás dessa história que nós não vemos? A história diz, não está na Bíblia isso, mas a história conta. Havia uma crença entre os midianitas de que os soldados que eles mataram ao longo das guerras que eles enfrentaram, um dia voltaria os generais desses soldados, comandante dos pelotões, cada comandante de 1000 voltaria do mundo dos mortos e vingaria aquilo que os midianitas haviam feito. E eles acreditavam que esses comandantes, eles viriam com cabeça de fogo. Talvez seja daí que tenha surgido a história da mula sem cabeça. E aí, voltaria com cabeça de fogo e vingaria a morte. E eles estavam lá, tranquilos, no acampamento, e de repente, aquela bagunça total, buzina, barulho de gente quebrando coisas. De repente aparece aquela gritalhada toda, espada pelo Senhor, por Gideão, aquela confusão toda. E eles começaram a contar 1, 2, 3, 4. E cada um que eles contavam, eles imaginavam que por detrás daquele um com cabeça de fogo, havia 1000 soldados. E eles começaram a contar 1, 2, 3, tá. E é muita gente, nós estamos enrolados. E antes da gente morrer por esses cabeças de fogo aí, nós vamos matar um ao outro. É melhor morrer com nossa própria arma do que morrer na mão do inimigo. E o texto bíblico diz, aí a Bíblia diz, que eles combinaram os soldados de espada para lá, espada para cá, e foram, ó, e naquela noite 120.000 dos 135 se mataram. E não foi preciso o Gideão colocar a mão na espada para pegar ninguém. Então nós precisamos crer que a vitória vem de Deus. Versículo 22, nós lemos no capítulo 6, né? Capítulo 7, versículo 22, quando os 300 tocaram suas trombetas, o Senhor fez com que todos os homens de Midian, lutando no acampamento, se voltassem uns contra os outros com as espadas na mão. Gideão não precisou de muitos homens, porque a vitória vem do Senhor. O Senhor havia dito para Gideão, olha, eu vou dar a vitória a vocês, para que depois vocês não digam, olha como nós somos fortes, olha como nós somos poderosos. Então essa vitória veio da parte de Deus, essa vitória vem do Senhor. Devemos confiar plenamente que Deus é a fonte da nossa vitória. Ele nos dá as estratégias e nos capacita para vencer. Nossa confiança deve estar no poder de Deus e na sua sabedoria, não nas nossas próprias forças. Nas palavras do salmista no Salmo 20 e versículo 7, uns confiam em carros, outros nos seus cavalos, nós porém invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Aqui a linguagem é linguagem de guerra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. E deposite a sua confiança em Deus, meu filho. É do Senhor quem vem a estratégia, é do Senhor quem vem a vitória. De nós, se nós fôssemos nos preocupar apenas com a nossa própria força. A vitória que nós precisamos, ela vem do Senhor, creia nisso. Então nós aprendemos isso com Gideão. Nós aprendemos com Gideão a superar esses grandes desafios da nossa vida.
que possamos seguir o seu exemplo, aceitando o nosso chamado, obedecendo a Deus sem reservas e confiando plenamente no seu poder para nos conduzir à superação, aquilo que o Senhor quer para nós. Que a coragem e a fé de Gideão sejam um modelo para todos nós, lembrando-nos de que Deus pode todas as coisas. Quando nos sentimos incapazes, é a oportunidade perfeita para Deus agir na nossa vida. Ei, enquanto a gente estiver pelejando para resolver do nosso jeito, na força do nosso braço, não vai dar certo. Mas no momento que a gente diz assim, olha, eu não posso. No momento que a gente diz assim, eu não tenho. No momento que a gente diz, eu não consigo, o Senhor diz para nós, eu posso. Eu tenho. Eu consigo. Então, quando abrimos mão de nós mesmos e deixamos então que o Senhor nos conduza, nos sentimos fracos, nos sentimos incapazes, é nesse momento que o Senhor declara o seu poder e a sua graça sobre nós. E o Senhor nos convida aqui a confiar nele, seguindo os seus planos, seguindo os seus passos, confiando naquilo que ele preparou para a nossa vida. Que a nossa fé seja fortalecida e a nossa confiança em Deus seja renovada, sabendo que ele está sempre conosco, nos guiando e nos ajudando todos os dias. Você pode ficar de pé comigo, por favor?